Então, pessoal, muito bom dia a todos, tá bom? Muito obrigado pela presença de vocês aqui nessa aula hoje. Hoje a gente vai estar finalizando aquele conteúdo sobre PCNs, né? Que eu tenho duas partes, a gente vai estar finalizando aquela, se der certo a gente inicia a outra parte da aula com a reformulação do conteúdo dos PCNs, viu? Então, deixa eu iniciar aqui agora. Lembro-me, e aí consultando, é claro, os nossos vídeos das aulas da aula anterior, né? Nós paramos nesse slide aqui, né? Que é referente ao conteúdo sobre a parte das lutas, tá? E aí, eu até disse assim, que às vezes eu estava pontuando bastante, né? E se tivesse como vocês poderiam falar, mas o pessoal disse que estava bom, como é que poderia ensinar, né? Então, inclui-se entre os jogos as brincadeiras regionais, né, os jogos de salão, de mesa, de tabuleiro, de rua e as brincadeiras infantis de modo geral. Peço só perdão que vem quando eu vou estar dando uma paradinha, eu estou ficando um pouco fanhoso, tá? Se estiver atrapalhando demais, aí vocês me informam. Então, as lutas são disputas em que os oponentes devem ser subjugados, né, com técnicas e estratégias de desequilíbrio, contusão, imobilização ou exclusão de um determinado espaço na combinação de ações de ataque e defesa, né? Então é um dos possíveis também conteúdos de serem ministrados na escola, porém nós necessitamos do mínimo, e o mínimo aqui não seria uma vestimenta, tá? Nesse conteúdo aí relacionado às lutas, o mínimo é um tatame, que é uma questão de segurança. Qualquer outra das lutas dá para fazer sem a roupa adequada. Não seria o ideal, mas o que adianta ter a roupa, por exemplo, aí do judô, do karatê, se você não tem um tatame? Aí quando faz uma queda, se machuca. E aí, é claro, eu também vou falar de uma situação prática e real que aconteceu aqui no município. Teve uma vez um professor foi dar uma aula de judô. E no judô, é claro, é diferente do jiu-jitsu, nós não nos baseamos tanto na questão da imobilização, né? Mas sim na questão do desequilíbrio. Parece que o aluno caiu de mau jeito, aí deu uma machucada na escápula. Não chegou a quebrar nem nada, mas deu uma contusão, machucada. Ele chegou aí pro hospital, foi medicado, dor e tal, mas enfim, isso é um dos cuidados. Se você vai ministrar um conteúdo a respeito das lutas, né? Por exemplo, falar sobre karatê, quer dar uma base prática, tenha pelo menos EPIs, tá? Que é equipamento de proteção individual. Vai falar sobre judô, tenha os EPIs. E aí no judô, como é muita queda, né? Não tem soco, não tem chute nem nada, é mais baseado em desequilíbrio, o tatame é essencial. Tatame, tá? E não o colchonete, que o colchonete, a espessura e a densidade é pouca e aí o aluno vai se machucar da mesma forma, tá? Dá apenas uma amortecida, mas se machuca, ok? Então caracteriza-se por uma regulamentação específica a fim de punir atitudes de violência e deslealdade. Também leva aquela característica que eu falei para vocês, né? Que é para a vida toda, que são os valores, tá? Podem ser citados como exemplo de lutas, desde as brincadeiras de cabo de guerra, braço de ferro, até as práticas mais complexas, que são a capoeira, o judô e o karatê, tá? Então, eles são possíveis conteúdos de serem trabalhados dentro do bloco lutas. Mais para frente, na nossa próxima aula, no que eu organizei, tá? A gente vai estar falando especificamente também uma parte dos conteúdos, né? Aquela dimensão conceitual, atitudinal e procedimental, ok? Então, e na ginástica, Kleber, como é que a gente pode trabalhar e desenvolver a ginástica com nossos alunos? É claro, aqui eu dou uma pequena base, porque aí vocês têm uma disciplina que é a disciplina de ginástica escolar, né? E ela aí sim enfatiza parte prática, teórica, mas é importante conhecer as possibilidades dentro desse conteúdo, tá? Então, a ginástica são técnicas de trabalho corporal que, de modo geral, alguém falou? Pronto, viu? Pessoal, desculpa às vezes quando vocês falarem, se eu não conseguir escutar tão bem, é porque meu fone ele tá um pouco ruim, tá? E pode ser que prejudique às vezes
escutar. Por isso que se alguém falou, eu só escutei uma zoadinha, tá? Não é porque o volume tá um pouquinho baixo, mas ele tá um pouco ruim mesmo, tá? Mas eu acho que ele já entrou, né? Então, tá. Possível conteúdo aí dentro da ginástica, né? São técnicas de trabalho corporal. E aí é importante lembrar que esse bloco de conteúdos aí da ginástica aborda todos os tipos de ginástica, desde a ginástica de academia, como também a ginástica corporal que você pode fazer com os alunos na escola, tá? Assumem um caráter individualizado, com finalidades diversas. Por exemplo, pode ser feito como preparação para outras modalidades, como relaxamento, manutenção ou recuperação da saúde, ou ainda de forma recreativa, competitiva e de convívio social. É claro, essa parte competitiva no conteúdo ginástico não é tão assim, como é que eu posso dizer, difundido pela nossa região, né? Mais lá para o sul, né? Aí é onde é que já tem mesmo aquelas escolas, os clubes de treinamento voltados à ginástica. Mas nas apresentações, aquela ginástica de apresentação, é uma parte que pode ser vista e utilizada até mesmo nos momentos comemorativos das escolas, né? Com aquelas festividades. Então, envolvem ou não a utilização de materiais e aparelhos, né? Podendo ocorrer em espaços fechados, ao ar livre, na água. E aí na água a gente dá o exemplo aí teoricamente nós temos aí o salto ornamental, que é uma das modalidades no ambiente aquático, mas também uma maneira de ginástica, né? Porque envolve acrobacias, ok? Cabe ressaltar que é um conteúdo que tem uma relação privilegiada com o bloco, tá? Conhecimento sobre o corpo. E aí a gente vai entender muito bem quando estiver vendo na BNCC, porque nós temos os conhecimentos sobre o corpo lá nos PCNs como um conteúdo a ser trabalhado. Esse conteúdo, conhecimentos sobre o corpo, ele saiu como bloco de conteúdo e ele adentrou a parte da ginástica. Então na ginástica, aí sim tem os conhecimentos sobre o corpo, e aí vai haver um envolvimento com aspectos da anatomia, da biomecânica, cinesiologia e por aí vai, ok? Mas isso aí a gente vai ver quando estiver na BNCC. Conhecimentos sobre o corpo, né? Pois nas atividades ginásticas existem conhecimentos que se explicitam com bastante clareza. Atualmente existem várias técnicas de ginástica e é importante ressaltar, como eu disse, tanto as técnicas como também as modalidades de ginástica, né? Tem a ginástica rítmica, a ginástica de rendimento, a ginástica de academia, a ginástica, deixa eu ver aqui, não é demonstrativa não, esqueci, ginástica de solo. Tem várias modalidades da ginástica e as possibilidades de aplicação desse conteúdo são várias, tá? Então, por quê? Porque envolvem exercícios rígidos, mecânicos e repetitivos, tá bom? Sempre visando aí a percepção do próprio corpo, ter consciência da respiração, perceber relaxamento e tensão. Então aí a gente fala um pouquinho sobre tensão e relaxamento da musculatura, você pode estar abordando dentro da ginástica, muito mais na visão aí da BNCC, né? Por conta dos conhecimentos sobre o corpo que foram para dentro desse conteúdo, dos músculos, sentimentos, sentir as articulações da coluna vertebral, que envolve muito. A gente sabe, como nós sabemos, a ginástica ela envolve um alto grau de flexibilidade, né? E esse alto grau de flexibilidade tem muito a ver aí com a parte da flexibilidade a nível de cadeia posteriores, né? Da musculatura. Então, incluem-se nesses blocos, né, as informações sobre as origens e características dos esportes, jogos, lutas e ginásticas, tá? Para quem às vezes tiver um pouquinho de dúvida, faça o link depois com a nossa aula anterior, ok? E a valorização e apreciação dessas práticas, tá? Beleza, Kleber, aí a gente viu jogos, lutas, ginástica, tá? E aí, um dos outros blocos de conteúdo são as atividades rítmicas e expressivas, tá? Diga-se de passagem, na maioria das vezes quando é de domínio masculino, né, a disciplina de educação física, essa daqui é que a gente menos vê sendo ministrada nas escolas, tá? Então, em princípio,
É relevante sublinhar que todas as práticas da cultura corporal do movimento, mais ou menos explicitante, possuem expressividade e ritmo, tá? Então é claro, por mais que a gente tenha aí, quando eu falo em ritmo, nós podemos pensar no tocante à música, né? Mas em todas as atividades, seja nos esportes, nas ginásticas, elas têm um ritmo empregado, tá? Que é um ritmo de exercitação, de desenvolvimento, ok? Em relação à expressão, essas práticas se constituem em códigos simbólicos, por meio dos quais a vivência individual do ser humano, em interação com os valores e conceitos do ambiente sociocultural, produz a possibilidade de comunicação por gestos e posturas. E aí está muito ligado também a parte aí da ginástica rítmica, né? Quando há muito gesto e postura sendo executado lá nos fundamentos. Em relação ao ritmo, desde a respiração até a execução de movimentos mais complexos, se quer um ajuste com referência no espaço e no tempo, envolvendo, portanto, um ritmo ou uma pulsação, tá? Então, por isso que eu trouxe o ritmo de duas formas, né? O ritmo pode estar empregado dentro de um compasso musical, que aí, se eu não me engano, tem uma disciplina que ela é optativa, não lembro agora se é ginástica de academia, e tem toda essa base sobre ritmo, né? Sobre contagem de frase musical, de tempo musical, de batida musical. Por exemplo, uma aula de ginástica de academia, as ginásticas coletivas, jump, step, ginástica de solo, elas acontecem dentro de um ritmo específico, e esse ritmo é dado pelo que a gente chama de BPM, né? Batidas por minutos. É quando você identifica que cada música ela tem uma frase musical, e essa frase musical ela possui um tempo determinado. Geralmente são 8 tempos aí, né? Aquela contagem que você escuta sempre uma batida mais forte, pum, 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 uma contagem dentro da música, e aí você consegue encaixar uma coreografia, uma dança ou um movimento aí específico, seja da ginástica, como eu disse, de solo, do step e do jump, tá? Então, esse bloco de conteúdo inclui, né, várias manifestações da cultura corporal, e aí vocês podem entender como até aquela parte mais cultural mesmo, que tem, por exemplo, quando é voltado para um São João, para um carnaval, para festas natalinas, tá? No intuito, tudo falando num contexto escolar, das apresentações, tá? Que tem como característica comum a intenção explícita, né, de expressão e comunicação por meio de gestos, na presença de ritmos, ou seja, música com movimentação corporal, né? Sons e da música na construção da expressão corporal. Então, nada mais é o envolvimento de uma música numa coreografia, uma coreografia dentro de uma música específica. Trata-se especificamente das danças, mímica e brincadeiras cantadas, tá? Então aqui a gente tem uma parte do jogo também dentro desse bloco das atividades rítmicas e expressivas, que são aquelas brincadeiras cantadas, tá? Nessas atividades rítmicas e expressivas, encontra-se mais subsídios para enriquecer o processo de informação e formação dos códigos corporais de comunicação dos indivíduos e do grupo, tá? Como experiência própria, a gente vai fazer um pequeno paralelo aqui com a ação docente. Diga-se de passagem, tá? Nesse bloco de conteúdo, torna-se muito mais fácil e muito mais aceitável por parte dos alunos quando a gente pensa lá dos alunos do ensino fundamental nas séries iniciais, do primeiro ao quinto. Você consegue trabalhar sim essa parte da dança, da expressão corporal, tá bom? Até então eles não têm nada formado com relação à parte crítica, tá? Quando vai para o do sexto ao nono e ensino médio nem se fala, né? A não ser que ele já tenha uma formação para isso. Então, o aluno ele tem mais dificuldade de aderir a esses conteúdos, tá? Isso aqui é uma percepção minha de professor, mas se você comentar com qualquer professor aí, perguntar, questionar, você vai entender que eles também falam ou trazem a mesma informação sobre esse conteúdo, né? Por exemplo, você vai passar uma aula de dança, é muito mais aceito do primeiro ao quinto do que mesmo do sexto ao nono, tá?
E aí entra todas as questões de sexualidade, os alunos vão, somente os homens, né, vão ter mais vergonha, não vão querer participar das atividades. Agora, é claro, eu estou dizendo que eles têm mais dificuldade, tá? Não é que seja difícil, não é que seja impossível de trabalhar esse conteúdo, por exemplo, a dança, os alunos do sexto ao nono. É possível sim, porém, aí o professor tem que ter uma série de mecânicas, de metodologia, porque vão surgir vários paradigmas durante a aula, tipo, porque homens não dançam, o conteúdo dança é voltado para as meninas. Por quê? Se é uma manifestação da cultura corporal, se vai, por exemplo, se a gente pensa aqui, a dança de uma maneira assim, aí quando vai para uma festa o menino quer dançar, é um dos pontos, né? Mas quando está numa sala de aula ele não quer dançar. Qual a diferença? Ah, porque tal colega vai mangar de mim. Sim, e aí? O que é que tem? O que é que tem a ver? Ele também vai estar participando da atividade do mesmo jeito que você. Ok? E sem falar que também é uma predisposição para as atividades rítmicas, por exemplo, quando eu penso no campo da atividade física. A dança também pode ser utilizada como uma atividade física, como um exercício na realidade, né? Porque tem aí as danças coreografadas que elas são voltadas para o rendimento. Vamos lá, dar um exemplo aqui de um programa, pode ser que vocês nem conheçam, que é que tem a Liz Mills, né, o Body System, que são programas tipo Power Jump, Body Step, o Body Pump e também o Body Jam. Body Jam, ele é utilizando vários estilos de dança numa coreografia, se eu não me engano, são seis faixas de música ou são 7. Desculpa agora a ignorância com relação ao Body Jam, é porque faz tempo que eu não visito essa parte aí dessa ginástica coletiva, tá? Mas o Body Jam, ele é uma forma de exercício físico aeróbico, através da dança, que é um conteúdo plausível, tá? Eu digo assim, é claro que o Body Jam é uma coisa licenciada, tá? Mas se o professor tem uma base e elabora uma aula daquele tipo e leva para a escola, é de aceitação, porque os alunos vão perceber que pode ser transformado em um exercício físico, em uma atividade física, que vai ter alteração da frequência cardíaca, vai ter alteração no volume de oxigênio na inalação, né, quando a gente estiver fazendo aí o processo de coleta do oxigênio e expelindo esse oxigênio, vai ter aí os efeitos agudos e crônicos recorrentes de toda a atividade física, tá? Então eu estou trazendo para vocês, como eu disse, eu sempre pontuo bastante isso aqui para trazer o máximo de informações sobre aquele conteúdo e de como trabalhar e de uma experiência que vocês podem levar para a escola, tá? Uma outra situação, eu lembro que uma vez nós estávamos na minha graduação, né? E estava lá na disciplina de prática curricular, né? E aí, quem já fez, já participou, não sabe como é ainda, você tem que levar alguns projetos para a escola. E lá a gente estava fazendo um dia de atividades e uma das quais eu ministrava era uma aula de ginástica, mas não era uma ginástica do tipo, como é que eu posso dizer aqui, a ginástica calistênica, né? Era uma ginástica com música mesmo, com ritmo, tá? Muito parecido, como eu disse, aí com aquelas aulas de academia. E aí, é claro, a garotada toda de primeiro ao quinto, né, séries iniciais, basicamente aí quarto e quinto ano, se eu não me lembro, faz um pouquinho de tempo, mas tem algumas coisas que ficam marcantes e você acaba se lembrando. Se eu não me engano, eram alunos de quarto e quinto ano, com mais especificidade, né? E lá a adesão foi total, todo mundo dançando assim, uma sala, tipo assim, como é que eu posso dizer? Não era uma sala, era maior do que uma sala, é como se fosse um galpão bem grande, que eles faziam todas as atividades, as reuniões, e todo mundo participando, brincando, se divertindo. Não tinha até então o aspecto da maldade, tá? Então, ou seja, foi um conteúdo bastante plausível e aceitável, tá? Então, tá aqui um pequeno desenho dessa interseção sobre o que eu falei, aí já vai dar um gancho para o nosso próximo conteúdo, né? Que é o que? Os 3 blocos de conteúdo: esporte, jogos, lutas e ginásticas, conhecimento sobre o corpo, atividades rítmicas e expressivas, tá? Todos eles envolvem conceitos, né? Aspectos conceituais e procedimentais que vão gerar atitudes, normas e valores, tá? Tá tudo dentro daquele aspecto conceitual, procedimental e atitudinal. Kleber, eu não sei o que é isso.
Aí a gente vai tratar na nossa próxima aula, que eu vou estar iniciando após parar essa gravação, tá bom?